Um discurso coerente convence e transforma. E ele transforma porque convence. Esse discurso é tão raro, né? Hoje em dia a gente pensa em quanto nós, como seres humanos, né, nessa época, nessa atualidade, temos tido descrédito, né, em vários discursos de políticos, discursos de líderes, líderes religiosos, e muitas vezes nós mesmos, né, temos discursos vagos, incoerentes, onde a gente fala e não faz, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, nossos familiares. E eu estava pensando nisso hoje porque eu li Atos 2, 14 a 47. E ele fala sobre o discurso de Pedro, né? Logo depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele saiu ali do cenáculo e foi falar sobre o Evangelho e confrontar as pessoas que estavam ali. Então não foi um discurso assim tão amigável, tão fácil de ser ouvido, foi um discurso direto, um discurso crítico, mas Pedro estava levando algo ali, né? Uma mensagem também, porque ele estava falando do Evangelho, de Cristo. E 3.000 pessoas foram convencidas por esse discurso. E 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Mas uma coisa que eu prestei atenção nesses versículos, diferente do que normalmente a gente olha, né, da forma que a gente olha para eles, porque o que chama muito atenção é isso, né? 3.000 pessoas foram convertidas. Mas o que eu achei interessante é que todos os dias, lá na frente diz assim, todos os dias o número de pessoas aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E sabe por quê? Porque um versículo antes desse diz assim, o povo da cidade apreciava o que via. Então, a vida que esses apóstolos, que as pessoas que os seguiam, estavam vivendo, era uma vida que era apreciada pelas pessoas que estavam à volta deles, ao redor deles ali, né? O povo da cidade apreciava o que via. E o que eles faziam? Eles faziam coisas muito simples. Ali diz que eles viviam em comunidade, tinham refeições comunitárias e praticavam oração. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Cada refeição seguia uma disciplina de culto nos templos e refeições nas casas, e cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Então as pessoas viam essa alegria, né? Essa vida em comunidade, essas refeições comunitárias que eles faziam, essa vida, né? Onde todos ali eram supridos e ninguém tinha falta de nada. E eu fiquei pensando, né, que realmente, muito mais do que as palavras de Pedro, que conquistaram ali 3.000 vidas, muito mais do que aquele discurso, as atitudes depois, né, daquelas pessoas foram trazendo pessoas para Deus, foram trazendo pessoas para Cristo, foram conquistando pessoas para esse reino de luz, de amor, de vida. Então, eu quero refletir hoje aqui com vocês e deixar essa reflexão, esse pensamento, que muito mais, né, do que as nossas palavras, as nossas atitudes devem convencer. E eu sei que todo mundo sabe disso, né? A gente sabe disso e isso não é nenhuma novidade. Mas eu achei muito legal, né? Essa questão assim do povo apreciar o que via nos discípulos e ali na vida que eles tinham. E eu fiquei pensando que eu realmente gostaria mesmo que as pessoas olhassem para mim e apreciassem o que veem e desejassem Cristo. Então essa é a reflexão que eu quero deixar hoje aqui. Que a nossa vida, que não precisa ser muito complexa, porque aquilo que eles viviam ali era algo simples, não é? Vida em comunidade, refeição comunitária, prática da oração. Que a nossa vida, mesmo, né,
na simplicidade possa ser apreciada a ponto das pessoas desejarem aquilo que nós temos nesse sentido, que elas desejem Cristo, o Cristo que vive em nós e que faz a gente ter essa vida vibrante, essa vida em comunidade. E a gente precisa viver isso então, né? E você tem vivido? Será que a gente tem vivido? Essa época de pandemia trouxe, né, esse momento de pensar sobre isso mesmo, né, de começar a valorizar essas coisas mais simples, essas coisas que são essenciais no fim na vida da gente, que são as amizades, os relacionamentos, a vida em família, o comer junto, orar junto. São coisas tão simples, mas que foram essas coisas que foram vistas e que trouxeram coerência para o discurso de Pedro ali em Atos. Então, hoje, eu quero deixar esse pensamento aqui, que a gente volte a ter essa vida mesmo, né? Que esses momentos que nós temos passado, eles marquem de uma forma muito forte e positiva a nossa vida, para que a gente não se esqueça jamais disso, de quão importante é viver essa vida entre amigos, entre família, entre igreja, entre comunidade, porque eu sei que hoje nós temos sentido muita falta disso, não é? E eu não vejo a hora, né, de poder me reunir com as pessoas, com os amigos, de abraçar, de conversar, de bater papo, porque eu imagino que é isso que eles faziam naquela época ali, né, os discípulos, aquelas pessoas, porque diz assim que as refeições deles eram celebrações vibrantes e alegres. E é essa alegria que a gente tem saudade agora, né, mas que a gente precisa realmente ter como atitude para que o nosso discurso de Cristo, o nosso discurso do Evangelho seja coerente e transforme, certo? E eu então vou deixar essa frase aí com você. O discurso coerente convence e transforma.